E agora vamos conferir o que o presidente Temer disse hoje. Ele voltou a falar sobre segurança, sobre economia. Tiago Berratti, boa tarde. Denise, boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes, aos nossos internautas. O presidente Michel Temer agora está politizando o debate sobre a segurança e hoje declarou que teve coragem de tomar medidas que os outros governos não adotaram. O MDBista declara que pode liberar mais verbas para a compra de equipamentos, além do que já foi anunciado via BNDES. Em visita a Sorocaba, interior paulista, nesta sexta-feira, ele reiterou que a área como um todo vai receber 42 bilhões de reais em 5 anos. E destacou, ninguém mais aguenta a superlotação dos presídios. O presidente Michel Temer avalia que qualquer governante precisa mostrar que está preocupado com a segurança pública. Eu quero dizer que eu tive alguns gestos ousados, vocês sabem. E o Brasil precisa de coragem, precisa de ousadia. Não é? Eu fiz coisas neste ano e 9 meses que os outros governos não tiveram coragem de fazer. Portanto, o progresso nós estamos alcançando. O que é preciso agora é ordem. E ordem é progresso. Por isso que nós fizemos uma intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, com a aquiescência, com a concordância do governador do estado, porque realmente a situação lá estava muito delicada. E se as coisas desandam lá no Rio de Janeiro, elas servem, digamos assim, de mau exemplo para o país. E a segurança pública é algo que interessa ao país inteiro. A segurança também, ela demanda equipamentos, demanda combate à criminalidade, mas demanda também o povo perceber que o governante está preocupado com esse tema. O Denise, o presidente Michel Temer, inclusive na entrevista nessa semana à Jovem Pan, a Vera Magalhães garantiu que não vai concorrer à reeleição, mas quando ele fala que ele fez coisas que outros governantes não fizeram, ele se coloca na rota da pré-candidatura. Essa situação virar, né, Tiago? Ele tem uma baixíssima popularidade. Muito já baixa. Bateu recordes. A pior aí desde a redemocratização. Agora, se ele vê uma brecha, eu acho que não tem como escapar disso. Ele é político, claro. Passou a vida sendo político, claro, né? E ele tem uma aspiração de querer ser eleito ou reeleito pelas urnas, não através daquele processo todo que nós tivemos de impeachment, até a vaidade pessoal. A gente sabe que quem começa não quer parar mais, né? E nessa fala dele em Sorocaba, no interior aqui de São Paulo, ele citou ainda que teve coragem de fazer a reforma trabalhista e também limitar os gastos públicos. Já que estamos falando sobre economia, o presidente exaltou o crecimento no ano passado e projetou que o PIB poderá ter uma expansão de até 3,5% nesse ano de 2018. Vocês viram o PIB do ano passado, deu 1%, mas nós saímos de um PIB negativo de 3,5%, ao qual se soma esse 1%. E agora, com a previsão deste ano, nós vamos a um PIB mais ou menos de 3 ou 3,5%. Qual é o significado disso para o povo? Significa que o salário está valorizado, significa que os preços de alimentos caem, porque não tem como aplicar, digamos, critérios inflacionários. Então eu tive muita sorte da economia. Inclusive ele cita, viu, Denise, os números da economia, a queda dos índices de inflação, redução de taxa de juros, e ele, como destacou, ele teve realmente sorte. E o que a gente vive aqui no Brasil é que a política está descolada da economia. A economia, claro que 99% da população ainda está insatisfeita, ainda tem muito desemprego, mas existe um descolamento da política com a economia no Brasil, né? Ele pegou uma pauta muito boa, né? Ele ajudou a implementar uma pauta muito boa, a equipe econômica conseguiu fazer isso, deu uma virada na situação de crise. Querendo ou não, os números começaram a ficar positivos, claro que muito pouco diante do retrocesso, mas ele pegou o país com uma recessão histórica, desemprego histórico, batendo recordes, inflação nas alturas, e as coisas foram se organizando. Ele fez reforma trabalhista, quase chegou na reforma da Previdência. Eu acho que o que pega é exatamente o lado político, todo esse envolvimento dele, de integrantes do governo, em denúncias de corrupção, aquela delação na JBS foi um marco, aquilo foi uma ruptura no governo Temer durante um bom período, não deu para fazer a reforma da Previdência, em boa parte por causa disso. Agora a pauta era a pauta adequada para reverter a situação de crise da economia. E ele tenta avançar agora em segurança, agora pega muito contra ele isso. Imagina num debate, numa campanha eleitoral, ele se defender de todas essas acusações. É muito complicado. Se ele for candidato, se claro. for candidato, se tiver popularidade, o que é muito difícil, mas considerando essa possibilidade, como encarar num debate essa situação é uma fragilidade muito grande do governo.